Olá, meu amigo, minha amiga, Jesus aqui outra vez, graças a Deus, para mais esse conteúdo. E eu quero pedir para você já de cara dar o certinho, comentar e compartilhar esse vídeo, porque ele é muito importante. E convocar você a assistir esse vídeo de ontem, porque o YouTube, conforme o conteúdo, eles seguram as visualizações. E neste vídeo eu falo sobre a Egea Corsan, que também tem propaganda no YouTube, faz comercial no YouTube, como se fosse a coisa mais maravilhosa do mundo. Então, não deixe de assistir, especialmente você que é do Rio Grande do Sul, porque nesse vídeo eu falo coisas que são mais do que verdades. Então, eu convido você para isso. Um outro recadinho que eu quero dar para vocês é que essa semana eu vou começar uma campanha em prol de um grande, querido amigo que está com câncer de intestino, precisando de ajuda. A situação dele não está fácil, eu quero contar com a colaboração de vocês. Vocês não mandam um Pix para mim, pelo menos para alguém que realmente está numa situação de saúde, que você sabe como é que isso funciona. Você se sensibiliza os coraçõezinhos, tá? E fica comigo até o final do conteúdo, porque senão vocês não me ajudam também, nem a monetizar o canal vocês me ajudam. Isso me deixa muito magoado. Então, baixa o facho, acalma o coraçãozinho e assiste o conteúdo. Até porque eu vou mostrar para vocês, e aí vocês têm que ter paciência, de fato, controlar o sistema nervoso, tomar um remedinho, um calmante, enfim, remédio para enjoo, porque nós temos que prestar atenção no tipinho que quer ser presidente desse país. Um miliciano, um mentiroso, ladrão e golpista. E sabus dos Estados Unidos. É isso que o Flávio Bolsonaro, do 01, ele é. E ele no Canal Livre foi um show de horrores, de mentiras, o cara mentindo o tempo inteiro. Como eu quero que vocês prestem atenção em cada frase que ele responde, cada resposta dele, cada palavra, cada frase, as perguntas que lhe são imputadas. Isso mostra o tipo de gente que nós estamos tendo que conviver mais uma vez. E a semana trarei outros conteúdos mais interessantes ainda. Então, minha gente, sem mais delongas, fica e assiste e compartilha este vídeo para as pessoas que ainda estão com dúvida, que não sabem, não sabe porque não sei porque que não sabe ainda que o Lula já deve ser eleito no primeiro turno. E é nossa obrigação eleger o Lula no primeiro turno. Presta atenção nesse cara falando, se for para o segundo turno, a direita toda vai se juntar e nós estamos sujeitos a entregar a eleição para a rafuagem de novo, para o crime organizado, para a milícia e para uma ditadura mais cruel da que você já soube que aconteceu no mundo. Tá certo? Então, vamos nessa e fica aí comigo. Assiste aí, porque o bicho pegou para ele. A Adriana foi maravilhosa, Adriana Araújo. Ele realmente ficou numa saia justa e mentiu o tempo inteiro. Assiste aí. Sobre urna eletrônica, você colocou em dúvida a urna eletrônica de novo, voltou esse assunto, que é um assunto delicadíssimo. Eu coloquei em dúvida, Mico. A questão é, o senhor confia na urna? Vocês vejam como é que nós não estamos numa democracia plena, né? Esse assunto é proibido de falar. Se eu falar, eu vou ser classificado como alguém que, estou contra a democracia. Não, depende do que o senhor falar, e agora o senhor está falando. Eu apenas estava relatando o que tinha acabado de acontecer nos Estados Unidos, porque lá está tendo um debate sobre isso. Eu só relatei que lá estava acontecendo esse debate. O que eu pedi, Dmitry? Façam como sempre fizeram. Mandem observadores dos seus países para cá para acompanhar a eleição. A informação que o senhor trouxe para os diplomatas foi afirmar que as urnas brasileiras são fornecidas por uma empresa que fornece urnas para a Venezuela, o que é mentira. O TSE, presidido por um ministro indicado pelo seu pai, nega essa informação e diz que é uma fake news. Então o senhor faz um ataque às urnas baseado num fato que não é verdadeiro. Eu posso ter falado errado que eles forneceram as urnas, mas eles participaram de todo o processo. Segundo do sistema eleitoral TSE, brasileiro. Eles fizeram um treinamento de pessoal. Como é que me questionam eu cobrar mais segurança e mais transparência e estarem querendo botar na minha boca que eu estou contra as urnas? O senhor pede mais lógica. segurança e mais transparência num sistema que é considerado transparente e seguro. E auditável. Por quem? E auditável. Por quem? E o mesmo sistema que elegeu na última eleição o presidente Lula, elegeu seu pai, elegeu seu pai. Vou concordar com essas regras. E a Smartmatic, que nunca produziu
a urna. Quem produz a urna é a Positiva, a empresa Curitiba, e as outras que produziram antes dela são duas empresas americanas. Uma delas, a Unisys. Nunca foi outra empresa. E sob a gestão da Justiça brasileira. Qual a dificuldade de você botar a Camara de Segurança e você ser mais transparente? Mas a eleição que elegeu o senhor, o senhor duvida dos votos que o senhor obteve, dos votos que o Tarcísio obteve, dos votos que o Romeu Zema obteve, dos votos que o Jorginho Mello obteve? Não, com certeza esses votos eu tive. Sim. E o seu, agora, por que não pode investigar, por exemplo? Por que não pode aprofundar? Quem aqui nessa mesa acha que o TSE foi completamente imparcial nas eleições de 2022? Não foi uma eleição comum. Essa foi uma eleição em que houve ali um desequilíbrio, em que ele se sentiu lesado, ele se sentiu prejudicado. Senador, então, houve até bloqueio de estradas no dia da eleição. Pois é, porque se não fosse o Bolsonaro, estava bloqueado muito mais tempo. Ele que desbloqueou. Ele fez de tudo para que não houvesse o caos no Brasil. No dia da eleição, a Polícia Rodoviária Federal fez operações para impedir que eleitores do Nordeste chegassem às urnas. E, inclusive, há testemunhas, pessoas que depuseram nesse processo e que relataram, pessoas de dentro da Polícia Rodoviária, que receberam a ordem. Vocês podem ver como é que hoje o Brasil é um país isolado, né? Internacionalmente. Porque o Lula consegue brigar com os Estados Unidos, tomar tarifa por culpa dele, das agressões dele. Lambe-bota da China, ele consegue brigar com a Argentina. O senhor citou aí que o Brasil lambe botas da China, foi a expressão que o senhor usou. A China é um parceiro comercial essencial para a economia brasileira hoje, Concordo. Inclusive para o agronegócio. Concordo. Então o governo brasileiro precisa ter com a China uma relação diplomática. Com os Estados Unidos, com Israel, com a Arábia Saudita, com a Argentina, com a Europa, com todo mundo. Deixa eu só concluir, por gentileza. Ele não pode romper com a China para agradar Donald Trump. E aí, falando especificamente das tarifas, o seu irmão Eduardo Bolsonaro, quando o Donald Trump aplicou a primeira tarifa ao Brasil há um ano, ele celebrou e foi às redes sociais dizer que aquela demonstração era a demonstração do sucesso da articulação dele para que o Brasil fosse punido pelos Estados Unidos. Hoje, o senhor tenta dizer que todos os erros em relação à tarifação americana estão no governo Lula. Sim. O senhor não reconhece que houve uma falha muito grave do seu irmão Eduardo Bolsonaro de trocar a prisão do seu pai pelas tarifas contra o Brasil? Não, essa premissa está completamente equivocada, você me desculpa. Você acha agora que o Eduardo tem poder de coerção sobre o presidente dos Estados Unidos? Ele tentou dizer isso para o Brasil. Sua carta aos americanos, ao governo americano, o senhor pede para deixar esse assunto para depois das eleições. Não pedi para deixar depois das eleições. Como se fosse assim, tarifa depois. O senhor estava em Santa Catarina, num evento, junto com o governador Jorginho Mello, e foram distribuídas camisetas amarelas para todo mundo, e o senhor preferiu escolher uma camiseta onde estava escrito Pix é Bolsonaro, Master é Lula. Isso, 4 dias depois, vazou um áudio em que o senhor, com uma clareza rara de ouvir, ou seja, não há dúvida sobre o que está sendo dito, o senhor pede um dinheiro ao Daniel Vorcaro e, quando perguntado o motivo, o senhor falou que era o filme. O orçamento do filme, depois, foi dito que haveria uma explicação sobre as despesas do filme. O senhor chegou a falar que outros empresários foram procurados, ou seriam procurados também. Então, eu queria ouvir o senhor sobre a relação com o Daniel Vorcaro. E quando é que nós vamos ver esses números? Se é que nós vamos ver esses números? Já estão na imprensa, né? Não. O senhor falou que ia apresentar uma planilha sobre as despesas do filme. Filme privado, com investimento privado, em homenagem ao meu pai. Eu acho que ele merece uma obra cultural que fale a verdade, que mostre o homem maravilhoso que ele é, a perseguição que ele sofreu, o que ele teve que passar para ser presidente da República desse país, o que ele está sofrendo até hoje. Foi uma investigação pedida por quem, Mitre? Por deputado do PT. Sim, mas o Supremo abriu a investigação. E que bom, tem que abrir a investigação. É sobre valores, aqueles 61 milhões. Não, foi... Para onde eles foram? Foram para o filme. Em relação à questão do Banco Master, o senhor citou aí que o governo estava trocando benefícios, mas o fato é que o banco foi liquidado pelo Banco Central. Em relação aos 61 milhões que o senhor recebeu... Peraí, vamos receber 61 milhões Não, de reais. sim, o senhor negociou. Foi um investimento que foi feito Gente, é um investimento feito no filme. Saía do emprego, passava pelo Banco Central e ia para lá nos Estados Unidos para o filme ser produzido. Sim, não passou pela minha conta de dinheiro, não pedi dinheiro. Parece que eu estou fazendo alguma coisa ilícita. O senhor negociou 61 milhões. Eu busquei investidores, gente, como busquei outros investidores também. Mas queria que eu procurasse a Lei Rouanet? A minha pergunta é, teve os 61 milhões que o senhor investiu... Os 61 milhões que o senhor negociou para o filme, o senhor disse que a contabilidade está às claras. Mas, na verdade, para o eleitorado em geral, há muitas dúvidas. Inclusive, se o dinheiro foi usado para bancar
o Eduardo Bolsonaro outras despesas que não sejam do filme. Isso não está esclarecido. O outro ponto que eu queria colocar para o senhor é o seguinte: muito da dificuldade política que o senhor tem agora de fechar acordos, vários políticos dizem que é o temor de novas denúncias que vinculem o senhor ao Vorcaro, ao Banco Master e a todo esse escândalo. A minha pergunta para o senhor é: existe algo mais que o eleitor brasileiro precise saber? O senhor chegou a falar de um videozinho que poderia aparecer. Tem alguma outra denúncia grave que o eleitor pode ser surpreendido ao longo dessa campanha? Zero. Sabe, eu sou investigado por alguma coisa nesse país hoje? Nada. Sabe quantas investigações tem contra mim? Nenhuma, zero, nada. Tem uma investigação Não agora tem. aberta sobre o... Aí está, foi um pequeno corte que foi feito, então, mas ele mentiu o tempo inteiro. Não, ele foi investigado, foi indiciado, foi processado pelas rachas do Rio de Janeiro. Ocorre que houve um imbróglio jurídico ali e o Gilmar Mendes acabou arquivando tudo, essa que é a verdade. Mas isso vai voltar à tona de novo. Sobre a questão do irmão, tem vários vídeos dele, do Paulo Figueiredo, falando sobre que não passava, nada passava para a Casa Branca, se não fosse por eles, que eles tinham acesso direto ao primeiro escalão. Enfim, então foi um show de horrores. Agora, você tira suas conclusões. Ou você guarda esse vídeo com você, ou você dá o certinho, comenta e compartilha, porque eu vou repetir. É o mesmo caráter do Papi. Aloprando, falando com rapidez, desfazendo, mentindo, atropelando, até que ele foi um pouquinho mais educado. Porque, na verdade, se você perceber ele se alterando, tentando se alterar com a Adriana, com o Mitra, etc. e tal, é o DNA do Papi, do bandido maior dessa nação, chamado Jair Messias Presidiário. E que ele viva muito e cumpra toda a pena dele. Então é isso aí, minha gente. Está dado o meu recado, que aqui é a Voz Libertadora, a verdade doa em quem doer. E eu, como sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro, dando um beijão no seu coração e deixando a nossa logo maravilhosa, rebentando correntes, libertando vozes, trazendo para o nosso campo. Obrigado aos novos inscritos e traga mais gente para o nosso canal. Vamos chegar a 5 mil e ajuda a monetizar o canal. Fui. Vamos ver se vai mesmo. Fui.